Olá, pessoal. Meu nome é Elda, eu sou psicóloga e estou aqui a convite da Junta Mundial de Missões Infantil para conversar um pouco com vocês sobre um assunto de extrema relevância, que é cuidado e bem-estar. Meu foco será na saúde mental infantil. Quero antes agradecer a todos os idealizadores desse lindo projeto, dizer que sinto-me honrada em poder contribuir um pouco, em compartilhar, né, um pouco do meu saber com vocês, dizer que é muito gratificante saber, né, estar fazendo parte de algo que tem alcançado tantas vidas, que tem transformado tantas pessoas. E que bom, né, saber que a igreja ela tá tendo, né, existem pessoas preocupadas em olhar para a criança como um todo, como uma criança né, que se desenvolve de forma biopsicossocial, ela se desenvolve física, psíquica e socialmente. Então, ter esse olhar é importante. Não tem como a gente invalidar um lado da criança, né? Ou achar que essa criança ela não sente como um adulto sente, porque ela é criança. Não, ela é criança, mas ela também tem sentimentos, né? Ela também é um sujeito dotado de emoções, de sentimentos, e entender isso é um ponto muito importante, né? É algo que faz toda a diferença. Quando a gente entende que da mesma forma que a criança ela sente frio, ela sente fome, ela sente sede, ela também fica triste, ela também fica alegre, ela também sente raiva. E nós, né, os adultos responsáveis por essa criança, precisamos saber disso, né, e validar, né, tudo isso da criança. E talvez esse é um começo, né, importante, é entender isso, que o adulto ele é o responsável, né, de acolher essa criança nas suas questões emocionais também. Então, e como a gente pode pensar, né, quais são as questões, o que leva uma criança a desenvolver, né, a entrar em adoecimento psíquico? Quais são as questões que contribuem para isso? Existem muitos fatores, a gente poderia falar de inúmeros fatores, mas eu vou falar de apenas alguns para a gente começar pensando nisso, né, no ambiente da criança. Como é importante que essa criança esteja inserida em um ambiente tranquilo, acolhedor, como o ambiente conflituoso ele é prejudicial para essa criança. Esse ambiente que deve ser, né, o lugar onde deve ser o lugar de tranquilidade, e muitas vezes é o lugar de muitas confusões e muitos conflitos, e como isso é ruim para essa criança que está se desenvolvendo nesse ambiente. Então, esse pode ser um dos fatores. Os estudos eles mostram isso. Outra questão que a gente tem presenciado, tem visto muito acontecer, é a questão do abandono. Crianças que, e esse abandono que eu estou me referindo aqui não é o abandono, aquelas crianças que vivem, né, em situações de vulnerabilidade, que a gente sabe, né, porque aí é certo de que ali há uma criança marcada, né, machucada, mas eu tô falando aqui do abandono que acontece a criança morando no mesmo ambiente que os pais. E muitas vezes nós vivemos uma realidade em que a ausência, estamos presente, porém ausente, estamos presente em um corpo, mas ausente na questão do sentimento, do envolvimento com essa criança. E como isso tem causado danos para a saúde mental da criança. A carga horária, né? Essa mulher que trabalha fora, esse pai que também trabalha, que estão sempre correndo, muito ocupado, e muitas vezes essa criança ela está sozinha. E aí dentro disso surge, né, outra questão, outro problema, que é o uso, né, o abuso às telas,
A gente, né, os estudos eles têm mostrado o quanto essa exposição muito cedo da criança ela tem sido prejudicial para o desenvolvimento dela, né? E aí a gente tem problemas psíquicos, a gente tem problemas comportamental, a gente tem problemas, inúmeros problemas vem sendo acarretado devido a essa exposição às telas em tempo, em um momento em que essa criança ainda não está madura, né, o suficiente para estar ali. E a gente pode pensar nessa criança que não se socializa mais, né? Nessa criança que não está vivendo com crianças da mesma faixa etária de idade dela, não está saindo, né, desse seu ambiente, está ali fechado nesse mundo com as suas telas, jogos e tudo mais, e não tem contato com crianças que do mesmo período dela, e como isso faz falta e como é importante essa convivência dessa criança com outras crianças nesse momento que é tão importante para o seu desenvolvimento, como isso ajuda, como isso contribui para o crescimento da criança. Dentre os inúmeros fatores também a gente pode pensar aqui nas agressões verbais, né, as agressões físicas em que muitas crianças estão sendo expostas, né, muitos pais violentos que cuidam dos seus filhos com violência. Isso são fatores muito, muito, muito prejudiciais para a criança, e nós precisamos olhar e falar sobre isso, né? Porque sim, ainda existe muito isso. Crianças sendo criadas espancadas, pais que muitas vezes, né, estressados, né, do seu dia a dia e, né, não consegue ter um cuidado em escutar essa criança e acaba espancando essa criança em momento que às vezes até o que a criança pede é uma atenção, é um olhar cuidadoso, e esse pai, ao invés disso, está espancando, né, por não estar preparado para lidar com esse momento. E são muitos os fatores, mas a gente pode aqui pensar a princípio nesses fatores. E o que essa criança precisa, né, para se desenvolver de forma, o que é cuidar, né, desse bem-estar? É oferecer para essa criança esse ambiente acolhedor, é validar as emoções dessa criança, tentar entender essa criança enquanto ela chora, porque ela chora, se ela está com raiva, porque ela está com raiva, né? E tentar validar esses sentimentos da criança. Por outro lado, também a gente pode pensar que a criança ela precisa de brincar, ela precisa experimentar, né? E como que nós estamos? O que nós oferecemos para essa criança nesse momento, que é fundamental, né? Para sim pensar na criança que, enquanto eu cuido dessa infância, eu estou pensando em um adulto, né? Sabendo que tudo que acontece aqui vai refletir, né, nessa vida adulta. Porém, não só isso, é pensar que essa criança, enquanto se desenvolve, ela sente, ela tem sentimentos, ela tem emoções, e por isso ela precisa ser cuidada, né, como tal. É isso, e a gente se vê em outros momentos para conversar melhor.